Você deseja que eu mude a sua divisão? O escritório do diretor era adornado com um papel de parede dourado e marrom. O diretor Cal Stall estava sentando em uma antiga cadeira, e quando ele deu as ordens, Lena piscou seus olhos prateados em confusão. De fato, muitos oficiais seriam trocados devido a mudanças de esquadrão. Devido à luta intensa no fronte de batalha, as pessoas dos esquadrões morrem e ficam desgastados e às vezes esquadrões não conseguem mais se sustentar. Então era comum que os esquadrões sejam dissolvidos e reagrupados. Lena não queria ser transferida de esquadrão, mas não tinha o que fazer, alguns de seu esquadrão haviam morrido. Realmente, o Legion é poderoso. O Império Jade, sendo uma potência militar e tecnológica, abusou dessa filosofia e desenvolveu tecnologias avançadas, e com isso, criaram armas devastadoras e drones incríveis. Desenvolveram uma inteligência artificial superior a qualquer outra criada em sua época, uma inteligência que nunca ficaria cansada, irritada ou aterrorizada, já que não tinha nenhum humano pilotando elas. Não importa quantos sejam destruídos, as fábricas eram totalmente automatizadas e localizadas em lugares de difícil acesso nas terras da Legion. As fábricas cuspiam máquinas sem parar, formando um grande enxame de drones. Ao contrário do que era divulgado para os cidadãos, os Juggernauts não conseguiam competir contra a Legion, e naturalmente, a quantidade de baixas não eram mínimas. Na verdade, um grande número de baixas ocorria a cada confronto, e sempre tinham que repor os Juggernauts para conseguir aguentar o fronte de batalha. No entanto, o esquadrão que Lena comandava não tinha tido muitas baixas. O rosto carrancudo de Cal Stall mostrava uma expressão relaxada. Ele era alto e corpulento, tinha ombros largos, e sua barba cobria seu queixo, deixando ele com um ar imponente e de grande presença. O seu esquadrão não será reagrupado. Na verdade, o comandante de outro esquadrão se aposentou, então temos que substituí-lo urgentemente. Então, esse esquadrão está encarregado de defender uma base importante. Parecia que precisavam arranjar alguém para substituir esse comandante o mais rápido possível. Exatamente. Fronte Oriental, primeira força de defesa da primeira área de guerra, o codinome do esquadrão é Spearhead. São veteranos escolhidos a dedo do Fronte Oriental, em outras palavras, a elite. Lena estava muito perplexa, suas adoráveis sobrancelhas se curvaram, fechando sua expressão. A primeira área de guerra era a área defensiva mais propensa a ser atacada brutalmente pelo Legion. A primeira força de defesa era o principal esquadrão daquele campo de batalha, tinha responsabilidades bem maiores que a segunda, terceira e quarta força, os quais estavam encarregados de fazer a vigilância noturna e o suporte, e só saiam para o combate quando a primeira força não podia lutar. Uma major tão nova quanto eu pode não estar à altura de tal tarefa. Cal Stall fez uma careta. Como a garota mais nova da 91ª turma a ser promovida a major pode dizer uma coisa dessas? Ser muito humilde nem sempre é algo bom, Lena. Desculpe, tio Jerome. Lena abaixou a cabeça. Cal Stall se referia a Lena pelo seu primeiro nome, pois era um grande amigo de seu falecido pai. Os dois eram os dos raros sobreviventes da guerra há 9 anos atrás, onde o principal exército da República foi dizimado. Quando ela era nova, ele brincava com ela várias vezes, e depois que seu pai morreu, ele cuidou de Lena, desde o financiamento do funeral até de vários outros assuntos. Para ser honesto, ninguém quer ser o handler do esquadrão Spearhead. Eles não são a elite. Não seria uma grande honra para soldados da República comandá-los. Nem todos os handlers cumprem com seus deveres. Lena ouviu alguns rumores que havia handlers que ficavam na sala de controle jogando videogames, alguns nem se incomodavam de dar ordens, outros não davam informações para seus esquadrões, ficam apenas assistindo seus esquadrões morrerem como se fosse um filme, competiam uns com os outros apostando qual esquadrão seria dizimado primeiro. Na verdade, eram raros os que trabalhavam de verdade, mas esse assunto era completamente diferente. O esquadrão onde só tem a elite, Cal Stall falou com um tom sério. A unidade líder do Spearhead, codinome Undertaker, tem uma história complicada. Undertaker. Que nome estranho. Aqueles que o conhecem, o chamam de God of Death, e ficam bem longe dele por medo. Tem um rumor que diz que ele acabou com o seu antigo handler. HM. Lena não conseguiu conter o espanto. Normalmente, era o contrário. Um 86ers acabando com um handler? Como? Que tipo de história é essa?
Eu não tenho tempo para falar dessas histórias com meus subordinados enquanto estamos trabalhando, mas dizem que, estranhamente, muitos Andlers que tomaram conta de esquadrões que o Undertaker comandava solicitavam mudança de esquadrão ou pediam aposentadoria. Teve até um que pediu transferência de esquadrão depois de apenas uma missão e outro que cometeu suicídio, mas tecnicamente não existe nenhuma correlação de fatos. Você disse, suicídio? Isso pode parecer surreal. Ouvi dizer que os que se aposentaram ainda ouvem as vozes da morte. Com certeza, parecia uma história de assombração. Cal Stal notou que Lena ficou em silêncio, então pensou em algo para consolá-la. Pode me dizer se não quiser, Lena. Acho bom que permaneça com seu esquadrão atual. Como falei, os Spearhead têm veteranos. Então, é difícil sincronizar com todos eles quando eles entram em combate. Com isso em mente, apenas manter a vigilância mínima é o suficiente. Sobre a questão de comandar, você pode deixar isso com eles. Lena franziu a testa. Eu aceito. Gerenciar, comandar e liderar o esquadrão Spearhead. Proteger o país é um dever e um privilégio para um cidadão da República. Liderar a vanguarda será uma grande honra para ela. Isso não era algo que ela poderia recusar. Cal Stal estreitou os olhos pensando. Sério, essa criança, apenas fique no mínimo, isso já deve bastar. Nada mais que isso, e, por favor, evite se comunicar com os drones dos quais você estará encarregada. Um comandante tem como obrigação entender seus subordinados. A comunicação com eles é algo imprescindível, desde que eles aceitem se comunicar comigo. Meu Deus, só você mesmo. Com uma feição gentil, ele suspirou. Cal Stal tirou o maço de documentos de sua mesa e colocou em frente a ela. Mais uma vez, eu vou lhe alertar. Não registre o número de mortos no relatório. Nós atualmente sempre dizemos que não há humanos lutando no fronte de batalha, e que qualquer coisa que não deveria estar em seu relatório será ignorado. Seu protesto nunca será ouvido por ninguém. Mesmo que você diga isso, eu não posso aceitar isso sem fazer nada, e as leis contra os coloratas não fazem mais nenhum sentido. O Império Jihad, que varreu o continente usando seu grande poder militar, foi extinto há 4 anos. Era raro tentar decifrar os sinais emitidos pelo Jihad devido às constantes interferências eletromagnéticas. Mas há 4 anos, eles desapareceram e nunca mais se ouviu falar neles. Talvez tenha sido pelo fato do Legion terem dominado eles, ou por alguma outra razão, mas de qualquer forma, eles já tinham sido destruídos. Os campos de concentração dos 86ers foram construídos por causa da ideia de descendentes do Império, mas esse motivo já foi perdido há muito tempo com a morte do Império há 4 anos. Mas as pessoas não estavam dispostas a abandonar o grande entretenimento que a discriminação virou. Eles continuaram a pisar e a abusar, eles ficaram cada vez mais iludidos com essa ideia de serem superiores, de que eram os escolhidos. Eles escolheram o caminho mais simples, o de não admitir que estavam atrasados e o caminho de esconder o atual cenário usando o Império e seus drones como justificativa. Fingir que nunca falhou é uma falha maior ainda. Isso já era imperdoável para começar, Lena. A voz ríspida chamou o seu nome, e Lena se calou. Você é um pouco idealista demais. Não só com os outros, mas com você mesma também. Ideais altos demais não podem ser alcançados nunca. Entendo. Os olhos prateados de Cal Stal se arregalaram, mostrando um brilho amargo em seu olhar nostálgico. Você é muito parecida com o Vaclav. Agora então, Major Vladlena Milise, deste dia em diante, eu concedo o cargo de Andler da primeira Força de Defesa da primeira área de guerra. Eu espero que você trabalhe duro. Muito obrigada. Então você aceitou? O que te interessou nesse trabalho, Lena? Uma mudança de esquadrão significava mudanças em muitas outras coisas, e uma delas era a configuração do Parahide, onde quer que o Parahide fosse conectado. A chefe da equipe de desenvolvimento do Parahide era Arnett, e ela também estava encarregada de mudar e ajustar as configurações do Parahide da Lena. Lena, que tinha feito um check-up por um conselho da Arnett, agora estava vestindo seu uniforme militar. Ela cuidadosamente pendurou a roupa de tecido sintético no cabide, enquanto abotoava sua blusa respondia a Arnett. Arnett estava na sala de observação, separada de Lena por um painel de vidro. O palácio da época imperial era usado como prédio de pesquisa, embora parecesse majestoso como era em seus dias durante a monarquia, os metais e vidros que estavam espalhados por toda a parte davam uma sensação fria e melancólica.
Uma das paredes de vidro mostrava um mural com peixes tropicais e recifes de corais. Isso é apenas uma desculpa. Eles não querem trabalhar e por isso jogam para os outros. Lena curvou os lábios em um sorriso enquanto segurava a liga de suas meias. Ela estava passando por uma avaliação periódica relacionada com o uso do para-raid. Arnett se preocupava muito com ela. É verdade que alguém cometeu suicídio? Arnett, que estava atrás da parede de vidro olhando para a tela holográfica mudando os valores das configurações, tomou um gole de café de sua caneca, o que quer que aquela coisa espessa que se parecia com lama fosse, e então ela disse: a parte dos fantasmas pode ser algo inventado por gente que não tinha nada melhor para fazer, mas dizem que quem se matou estourou os miolos com uma espingarda.